Boa noite a todos e a todas. É muito bom podermos nos reunir e discutir temas tão relevantes da produção do conhecimento científico. O curso de psicologia está no período de transição de grades curriculares. Por essa razão, teremos várias apresentações entre hoje e amanhã. Iniciaremos com a apresentação dos projetos de extensão dos acadêmicos do 10º semestre que realizam estágios em organizações de saúde e em clínica. Após estes trabalhos, os bolsistas de pesquisa também terão oportunidade de socializar os projetos e os resultados que vêm desenvolvendo. Amanhã continuaremos com as apresentações. Será a vez dos acadêmicos em estágio no 8º semestre, que pertencem à grade curricular mais atual e que realizam estágio na área da psicologia da saúde e da psicologia social. Vale lembrar que alguns destes acadêmicos apresentarão seus artigos de relato de estágio. Ainda, os acadêmicos do 10º semestre apresentarão amanhã seus resultados de conclusão dos trabalhos de conclusão de curso, seus TCCs. Bem, então iniciaremos com os projetos de extensão. O primeiro trabalho tem o título Psicologia Esportiva nas Categorias de Base. É orientado pela professora Kenny Seck e reúne as acadêmicas Aline Jusilane Pereira da Silva, Bruna Coelho Bernardi, Jacinta Januário Antunes e Natasha Tavares de Andrade. Oi, eu sou a Bruna, eu estou na 10ª fase de Psicologia e nós vamos apresentar o projeto de extensão Psicologia do Esporte. Olá, meu nome é Jacinta, sou acadêmica da 10ª fase do curso de Psicologia. Meu nome é Natasha e eu também sou da 10ª fase de Psicologia. E eu sou a Aline, também acadêmica da 10ª fase de Psicologia da Unipar. A nossa professora orientadora desse projeto é a professora Kenny Seck. Então, iniciando com a justificativa. Qual que é o intuito que a gente tem com esse projeto? Então, é buscar estudar o comportamento dos sujeitos em situações de prática desportiva, buscando entender os efeitos que podem gerar a participação das atividades físicas competitivas. Então, atua em times, academia, projetos sociais, que é o que a gente está fazendo, iniciações esportivas, esporte escolar, a reabilitação, esporte recreativo. É de cunho educativo, recreativo, competitivo ou reabilitador. Trabalha, então, com o atleta, com toda a equipe, técnicos e árbitros. Trabalha também a parte emocional, cognitiva e comportamental, ajudando na atenção, memória, foco, concentração, motivação, automotivação, diminuição da tensão, alívio da ansiedade esportiva, autoconfiança, autocontrole, autoconhecimento, alcance de metas e prevenção de lesões. O projeto, então, tem como objetivo geral possibilitar o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e psicológicas em adolescentes praticantes de basquetebol. Como objetivos específicos, desenvolver maior capacidade de interação na equipe de basquetebol, desenvolver maior capacidade de integração na equipe de basquetebol, facilitar a comunicação dos grupos, minimizar a ansiedade frente às competições, facilitar a boa convivência nos grupos, auxiliar na motivação dos atletas. Os resultados esperados, então, são que estes adolescentes gostem mais ainda da prática esportiva e possam ter um desempenho ainda melhor, auxiliar no bem-estar psicossocial desses adolescentes e divulgar o papel da psicologia do esporte e do curso de psicologia da Unipar. Então, continuando, eu vou falar um pouquinho da metodologia e do público-alvo, né? Vai ser antes da pandemia, né? Quando era presencial. Depois eu vou falar um pouquinho de como está sendo agora pós-pandemia. O público-alvo, então, são adolescentes atletas da categoria de base de basquetebol do Colégio Santa Rosa. Esses encontros, eles são semanais, às quartas-feiras, das 17h30 às 18h30. Então, era utilizado uma sala de aula cedida pela escola, né, com solicitação prévia do técnico da equipe, porque esse encontro, ele antecedia os treinos. Os encontros, então, acontecem mediados por dinâmicas de grupo,
e com temáticas relacionadas à adolescência, esporte, aspectos emocionais, cognitivos, afetivos, entre outros. Todos são supervisionados pela professora responsável. E, atualmente, né, pós-pandemia, como está funcionando? Esses encontros, eles permanecem semanais com a equipe de basquete, passarão a ser nas segundas-feiras às 19 horas às 20 horas aproximadamente. Então, por ser online, a gente consegue prolongar um pouquinho mais se necessário, né, dependendo da disponibilidade também dos alunos. O ambiente ele é virtual, então a gente faz através do Google Meet e permanecem, né, sendo mediados por dinâmicas, né, então é adaptado para esse meio virtual. As temáticas também são relacionadas à adolescência, esporte, aspectos emocionais, cognitivos, afetivos, entre outros. Todos também supervisionados pela professora responsável. Então, falando um pouquinho mais da prática, quando era presencial, a gente tinha um pouquinho, um número maior de alunos que vinham para fazer as dinâmicas com a gente. Acho que talvez por eles saírem da aula todos juntos, motivados um pelo outro, acabava indo um grupo um pouco maior. Depois que passou a ser online, diminuiu um pouco, mas aqueles que participam sempre. No comecinho, a gente teve um pouquinho de dificuldade, que alguns participantes começaram muito de brincadeira, de colocar algumas coisas ali no chat, mas com o decorrer das dinâmicas, dos encontros, esses participantes acabaram espontaneamente parando de participar. Então, a gente busca fazer uma dinâmica de reflexão e uma de descontração. Por semana, né? A de reflexão uma semana, a descontração de outra semana. Na de reflexão, a gente busca trabalhar alguns aspectos bem do dia a dia, assim, do adolescente. Tudo incluindo o jogo, né? O jogo de basquete. Mas a gente sempre tem que estar atenta que, às vezes, o contexto familiar, social do sujeito vai importar na prática e no desempenho dele. Então, a gente vai falar sobre emoções de pais, mães, da família também, não só da prática do esporte. E na dinâmica de descontração, a gente busca algo mais divertido, algo mais descontraído mesmo, mas a gente não deixa de estar trabalhando alguns aspectos com eles, emocionais. Não é só porque é de descontração que a gente não pode aplicar a psicologia, né? Justamente eles trazem daí de uma maneira mais espontânea algumas demandas. Justamente, às vezes, eles se projetam muito, né? Quando a gente pede para fazer um desenho mais de descontração, e às vezes até adivinhar um desenho, aquela dinâmica é de descontração, mas eles acabam projetando o dia a dia deles naquilo. Depois da dinâmica, então, a gente faz uma reflexão. E essa reflexão a gente acaba fazendo através de uma metáfora, assim, de animais, aquelas historinhas, assim, de fábulas, de parábola, para eles conseguirem entender e aplicar no dia a dia. Depois a gente, então, acaba discutindo essa reflexão com eles, vendo o que eles entenderam e une tudo, dinâmica, reflexão e o dia a dia deles. Nas férias, empolgadas aí no contexto online, a gente acabou lançando um desafio para eles de uma cesta de basquete feita com o papel amassado numa vasilhazinha assim de lixo de escritório ou num balde, no que eles tinham. A gente colocou em cima da porta, porque seria uma altura padrão para todo mundo, 3 passos, e daí a gente lançou o desafio de acertar 3 bolinhas de papel. Foi bem legal, porque todo mundo acabou fazendo, tanto as acadêmicas, a prof, os participantes, todo mundo acabou se envolvendo e fazendo esse desafio. Então, para exemplificar melhor essas dinâmicas que a Natasha comentou, eu trouxe essa que é a dinâmica da bandeira, que a gente aplicou presencialmente lá no começo do ano. Então, a gente pedia que eles desenhassem nas suas folhas, como se fosse uma bandeira mesmo, e respondessem essas questões que aparecem ali. Então, essas foram algumas respostas que eu trouxe para mostrar. Então, uma coisa que apareceu bastante foi a insatisfação com o corpo. Eles têm em média 12, 13 anos, são pré-adolescentes, adolescentes,
e essa questão da distorção da própria imagem apareceu bastante. Então, a gente trabalha, além de questões esportivas, essa questão da autoestima, da autoimagem, do autoconhecimento, de valorizar as suas próprias questões. É muito importante que isso apareça nas atividades, a gente pode trabalhar isso. Essa foi uma atividade realizada online. Então, esse processo de seleção da dinâmica para fazer online, a gente procura dinâmicas de práticas normais e a gente adapta para a nossa realidade. Então, essa dinâmica, ela era para ser escrita de forma anônima em papéis, ser colada num quadro, onde os outros deveriam adivinhar quem era. Eles deveriam fazer como se fosse um anúncio de si mesmo, colocar o que sabe fazer, o que faz de melhor, quais suas habilidades, o que tem de bom. E então, os outros adivinharem quem que tem aquelas habilidades. Então, para o contexto online, a gente pediu para que eles enviassem no privado para um de nós. Então, a gente fez essa montagem e colocou e transmitiu por um slide no Google Meet. E deu para fazer da mesma maneira e até, muitas vezes, até mais dinâmico. Então, foi bastante interessante, eles participam bastante, eles são bem engajados, eles sempre respondem, trazem questões novas, e a gente está sempre trabalhando, principalmente agora na questão da quarentena, essa motivação, a gente também trabalhava metas semanais com eles, metas de curto prazo, para dar uma motivada, para que eles não fiquem tão desanimados em casa, agora está sendo muito importante para eles. Então, a gente sempre faz essas reflexões, pensando nos pontos positivos, para que isso não seja, esse período da pandemia não seja tão duro para eles. Então, aqui a gente trouxe uma foto de uma atividade que a gente fez, aqui a gente fez uma atividade bem projetiva, eles permitiram que a gente tirasse uma foto e trouxesse para mostrar. Essas são as nossas referências. Então, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito bom, acadêmicas e professora Kane. Este é um trabalho muito relevante. O segundo projeto de extensão tem o título Projeto de Orientação Vocacional Profissional. É orientado pela professora Maria Dulce de França e reúne as acadêmicas Aline Mussato Magarinos, Cleusiane de Fátima Oliveira Fernandes Neymayer, Georgia Maria Nurberg, Kathleen Aparecida de Oliveira Cação e Maria Eduarda Lima Maciel. Olá, nós acadêmicas do 10º semestre do curso de Psicologia apresentaremos o projeto de extensão Orientação Vocacional Profissional que está sendo desenvolvido no ano de 2020 pelas estagiárias Aline Mussato, Cleusiane Neymayer, Jorge Nuremberg, Kathleen Cação e Maria Eduarda Maciel. O projeto existe há 16 anos e foi iniciado com 3 professoras, mas atualmente a responsável é a professora Maria Dulce de França. Ele tem o intuito de auxiliar os participantes na tomada de decisão quanto à futura carreira profissional a ser seguida e reorientação para aqueles que se veem confusos diante de uma nova escolha. Geralmente é desenvolvido com turmas dos terceiros anos do ensino médio de escolas públicas, aqui de Lages, Santa Catarina, com um total de 3 a 4 encontros, sendo o foco grupal, mas podendo ocorrer individualmente, conforme o andamento do processo e a manifestação dos alunos. Em relação à reorientação, a demanda pode vir de fora e não necessariamente advinda de um colégio. Para isso, são realizadas atividades que possibilitam pensar acerca das influências que os cercam, pensar sobre si mesmos, sobre seus gostos, habilidades e interesses, e cada atividade é pensada buscando um objetivo, sendo um meio de investigação que permite analisar as respostas que auxiliarão numa escolha profissional mais assertiva. Há também o fornecimento de informações de instituições de ensino superior, tecnólogos, Enem e as situações do mercado de trabalho. Por fim, realizam-se encontros para que possam dar um retorno para esses jovens. Ao fazermos escolhas,
É um período que gera ansiedade, gera estresse, quanto mais relevante as escolhas forem, pois escolher remete ao fato de renunciar certas coisas. Então, um período de elaboração de mudança, de frustrações, de tomada de decisão, novas responsabilidades. É um momento de identificação, de construção da identidade, onde percebem-se novos posicionamentos, maior autonomia e a responsabilidade. A escolha profissional é a expressão do próprio sujeito, é o resumo da sua história particular, suas vivências psíquicas, suas marcas e impressões do mundo. É um momento de autoconhecimento, então de descobrir seus interesses, habilidades, diante de suas características particulares. E é um período que pode desencadear frustrações, pela falta de informação, uma dificuldade na escolha, pressão familiar, insatisfação com o mercado de trabalho e incidência de evasão universitária. Então, não é somente descobrir o que fazer, mas também descobrir o que ser. A orientação vocacional, nesse sentido, ela busca auxiliar no desenvolvimento de recursos que permitam ampliar a escolha e permite o acesso à informação, construindo novas visões, promovendo uma escolha mais consciente, auxiliando o adolescente a lidar melhor com os sentimentos, através do autoconhecimento e da reflexão. Pode trabalhar a confiança, o posicionamento diante dos desejos e expectativas que tem a respeito do seu futuro. E considerando que a adolescência é uma fase do ciclo da vida, na qual o indivíduo passa por diversas transições, e em que grandes mudanças acontecem nessa fase do desenvolvimento, sendo um período de consolidação da identidade, em que o jovem se depara com uma série de escolhas que definirão o seu futuro, dentre elas, a escolha profissional. A identidade e a autonomia são as principais questões da adolescência. O desafio do jovem é procurar crescer nas dimensões afetivas, do estudo, do emprego e da cidadania. Quando o jovem busca por orientação profissional, é preciso entender e analisar as diferentes instituições na qual a pessoa está inserida, em especial a família. As influências não devem ser vistas como algo negativo, pois elas permitem que o jovem construa sua forma de pensar acerca de si, do outro, do mundo e das profissões. Os jovens aspiram ser isso ou aquilo, segundo essa ou aquela pessoa. Para o adolescente, é definir quem ser e, ao mesmo tempo, quem não ser. Então, eles tendem a observar e analisar todas essas figuras e grupos de importância que estão ao seu redor. Mas as principais figuras são as parentais, que servem de modelo de comparação e referência. As influências familiares e as outras que possam existir podem ser trabalhadas durante o processo de orientação profissional, fazendo o jovem dar-se conta das questões que estão por trás da sua escolha. Quando o jovem reconhece essas influências, ele pode utilizá-las de forma consciente ao estabelecer o seu projeto pessoal e profissional. Também, em orientação profissional, é possível realizar intervenções com os pais e conseguir gerar condições facilitadoras do processo da escolha. Por isso, a escolha profissional é vista também como um ritual de passagem, pois o jovem alcança a diferenciação dos pais, afirma o pertencimento a um grupo e assegura um lugar na sociedade. No entanto, a escolha profissional não precisa ser um acontecimento engessado para a vida inteira. É possível que a pessoa mude de trabalho e estilo de vida com o passar do tempo, ou que existam conflitos com a decisão tomada. A reorientação pode ocorrer em diferentes momentos da vida do indivíduo. E o público-alvo para a reorientação são pessoas que já fizeram alguma escolha em algum momento da vida e optam por fazer a reescolha profissional. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. E estamos à disposição para responder as perguntas no chat. Muito obrigada. É muito bom assistir a concretude do trabalho de vocês. Parabéns, professora Dulce e alunas, pelo ótimo trabalho apresentado. Dando sequência, o terceiro projeto de extensão tem o título Projeto de Empregabilidade. É orientado pela professora Andréa Agostini e quem o desenvolve é a acadêmica Giovana Ramos Neves Pelim. Boa noite, meu nome é Giovana
sou acadêmica da 10ª fase do curso de Psicologia e eu vou estar falando sobre o meu projeto de extensão em empregabilidade com minha professora orientadora, Andréia Agostini. O projeto do curso de Psicologia da Uniplac, em torno do ano de realização, ele já beneficiou mais de 1.500 pessoas, cidades de Lages e municípios vizinhos. O objetivo geral do projeto é proporcionar às pessoas que estão em situação de desemprego um espaço para refletirem sobre as características e demandas do mercado de trabalho, bem como proporcionar informações a respeito das qualificações comportamentais necessárias à empregabilidade. Os objetivos específicos são discutir o conceito de trabalho, emprego, desemprego e empregabilidade, relacionando-os com o cenário atual do mercado da cidade de Lages e região, identificar os elementos que definem e compõem a empregabilidade, conhecer e utilizar as ferramentas disponíveis para auxiliar a inserção e permanência no mercado de trabalho. Na teoria, a empregabilidade ela é o conjunto de competências que você comprovadamente possui ou pode desenvolver. Empregabilidade, segundo Moraes, significa preparar o funcionário de uma empresa para assumir um cargo compatível com o seu atual em uma organização semelhante à sua, ou então deixá-los em condições de abrir seu próprio negócio, mesmo que seja no chamado setor informal da economia. Enfim, garantir ao trabalhador condições para exercer sua atividade profissional livremente, independentemente de estar ou não empregado. Os temas abordados dentro do projeto são marketing pessoal, onde revisamos os elementos do mesmo e algumas dicas de como fazer um bom marketing pessoal. O currículo, demonstramos os dados que o currículo deve conter e a maneira como distribuí-los, sanando dúvidas que os participantes possam ter. A entrevista, que após os participantes terem elaborado o currículo, abordamos algumas dicas em relação à entrevista de emprego. E empregabilidade, ele é o último tema a ser abordado, por meio de uma história onde conversamos com os participantes a importância de continuar o processo de aprendizagem e a qualificação. Os parceiros de realização do projeto são a Uniplac, o Banco do Emprego da cidade de Lages, o CRAS, as escolas estaduais particulares de ensino médio e as escolas técnicas. Agora, no tempo da pandemia, não tem a realização dos encontros presenciais. A avaliação dos currículos está sendo feita via e-mail, onde daí a gente faz a correção, faz a melhora, dá o feedback. A triagem dos currículos está sendo feita também de forma remota, né, para estágios e vagas de aprendizagem. A elaboração de folders também está sendo feita, como dicas de como você atualizar o teu currículo, sobre entrevista de emprego e sobre a importância do autoconhecimento para a empregabilidade. Um dos folders que eu fiz foi, então, sobre esses temas. Então, sobre entrevista de emprego, eu trouxe as dúvidas que muitas vezes eles trazem para a gente. Então, que é você sempre ser pontual, ficar atento ao local e o horário, né, onde vai ser essa entrevista. Você está se vestindo de forma discreta e mais formal, pesquisar sobre a empresa antes de estar indo fazer essa entrevista. Jamais falar mal da empresa em que você já trabalhou e lembrar que sempre o seu comportamento, né, ele vai estar sendo notado antes e após a entrevista, desde aquele primeiro e-mail, daquele primeiro contato. Então, também sobre as vantagens de desenvolver o autoconhecimento, que é muito importante, que você vai estar sabendo desenvolver suas habilidades melhor, né, ter consciência do potencial profissional, e daí você vai saber o que você precisa ou não melhorar. Desenvolver a inteligência emocional, que é a capacidade de entender e gerenciar as suas emoções, bem como as outras pessoas. Então, isso em termos profissionais, exerce inteligência emocional, ele consegue estar alcançando objetivos, né, como lidar com inseguranças, como trabalhar melhor, né, dentro de uma empresa. Ter mais eficiência também na escolha de carreira, que você vai saber mais o que você gosta e o que você não tem tanto talento. E por meio do autoconhecimento você consegue destacar quais suas habilidades, as principais, e o que você precisa aprender profissionalmente. E aprender a aprimorar habilidades também de relacionamento. Uma pessoa que ela vive em conflito interno, ela acaba não se comunicando muito bem, né, com os outros da equipe. Quanto mais autoconhecimento esse profissional tiver, melhor ele vai se sair
trabalhando, né, numa empresa se envolvendo com pessoas. E aqui uma dica também para quem está buscando emprego, que seria começar atualizando sempre o seu currículo, né? Realizando cursos gratuitos na internet. Esse currículo é bom trazer sempre sobre as experiências profissionais e que nesse currículo você tem que evitar trazer o número de documentos pessoais e revisar sempre com calma todas as informações. A relevância do projeto. O projeto contribui para a inserção dos jovens e adultos no mercado de trabalho, ajudando as pessoas a perceberem o que possuem de competências e o que ainda elas devem estar desenvolvendo. Trazem assim dicas de como pode estar adquirindo um diferencial para a inserção dentro do mercado de trabalho. Então era isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, depois vocês podem entrar entrando em contato. Muito bem, Giovana e professora Andréa. É um excelente trabalho. A partir de agora, daremos início à apresentação dos projetos dos bolsistas de pesquisa. Iniciando com a aluna Nelita Aparecida da Costa, orientada pela professora Kenny Sec, que apresentará a pesquisa Inclusão dos Psicólogos nas Escolas Públicas Municipais de Lages, Santa Catarina. Olá, eu sou Maria Fernanda. Olá, eu sou a Naila e nós somos acadêmicas do curso de Letras. Nós vamos apresentar a nossa pesquisa Leitura e sua influência na prática docente, que foi orientada pelo professor Sadi Ricardo Bastos. Os nossos objetivos da pesquisa era compreender como a leitura influencia na prática docente em relação ao aprendizado dos alunos nas escolas públicas daqui do município, investigar os hábitos de leitura dos professores e analisar de que forma a leitura influencia no aprimoramento das metodologias de ensino do professor. A metodologia que nós utilizamos para a pesquisa foi exploratória descritiva e a coleta de dados foi feita através de observação sistemática com professores e alunos, entrevista semi-estruturada com professores e questionário com os alunos, e os dados coletados foram analisados de forma quanti-qualitativa. Bom, nossos resultados e discussões. A gente chegou ao resultado de que a leitura ela influencia, sim, na prática e no aprimoramento do desempenho profissional do professor. Segundo os próprios professores, né, eles falaram que a leitura, ela influencia, pois ela traz diferentes conteúdos, apresenta diferentes conteúdos, é a partir dela que se pode ampliar o vocabulário e também é possível melhorar a comunicação deles com os alunos através da leitura. Além disso, durante as observações, nós percebemos que muito do desinteresse das aulas de língua inglesa ocorria porque o professor não trazia as leituras para a sala de aula, né? Não trazia essas influências na hora de produzir o seu conteúdo em sala de aula. Já o contrário acontecia nas aulas de português, pois o professor ele trazia essa influência de leitura para a sala de aula, praticava a leitura com os alunos, e isso aumentava a participação e o interesse dos alunos na disciplina de língua portuguesa. E as nossas considerações finais. Então, os resultados comprovaram que a leitura ela influencia sim o trabalho do professor, tornando-o mais criativo, informado, prático e capaz de mostrar a importância da leitura para os seus alunos. Muito obrigada pela atenção. Trabalho muito interessante, Nelita e professora Kenny. Parabéns. Uma novidade, temos também, para ser apresentado, um trabalho independente, de um aluno que não tem vínculo formal com a Uniplac, mas que se interessou por apresentar seus estudos em nossa mostra científica. Ele é Alan Ferreira dos Santos, é orientado pela professora Simone Sanches e tem o título A Relação entre os Transtornos Mentais e a População em Situação de Rua. Olá, boa noite. É um grande prazer estar aqui para apresentar o meu trabalho na 23ª Mostra Científica, Reinvenções e Produções da Uniplac. Meu nome é Alan, vou apresentar meu trabalho sobre a relação entre os transtornos mentais e a população em situação de rua, que foi orientado pela professora Simone Sanches no curso de Psicologia, no âmbito da iniciação científica. A meta do meu trabalho foi investigar a relação entre os transtornos mentais e as pessoas em situação de rua. Visou-se compreender os fatores associados a esse fenômeno, além de verificar a existência de conexão entre morar na rua, a configuração familiar dessas pessoas que estão em situação de rua
e sobre o modo pelo qual ocorre o desencadeamento dos transtornos mentais ou dos distúrbios psíquicos. Tivemos enquanto objetivo responder as seguintes questões: quais são as causas para tornar-se sem moradia? Como é a configuração familiar desses indivíduos? E como se dá a gênese dos distúrbios psíquicos nessas pessoas? Enquanto método, foi feita uma revisão narrativa com os seguintes descritores: saúde mental e população em situação de rua, saúde mental e vulnerabilidade social, psicopatologia e população em situação de rua, psicopatologia e vulnerabilidade social. A gente fez a busca nos seguintes bancos de dados: Cielo, PepsiX, Lilacs e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Tivemos, enquanto resultado, a inclusão de 50 documentos. Vou mostrar alguns dados que foram identificados nessa pesquisa. A princípio, vou falar sobre o perfil demográfico, econômico e social de crianças e adolescentes moradores de rua. Na pesquisa censitária nacional sobre crianças e adolescentes nessa condição, de 2011, estimou-se a quantidade de quase 24 mil indivíduos nessa condição. Viu-se estatisticamente que 71% dessas crianças era do sexo masculino. A sua raça, 50% era parda, tendo aí 23% de negros e 23% de crianças e adolescentes brancos. 60% pernoitava, isto é, dormia na rua à noite e tinha um vínculo familiar, enquanto que 39% não pernoitava, isto é, não dormia na rua, mas tinha uma vivência na rua durante o período do dia, né, diurnamente, e retornava para casa à noite. Foi feita a pergunta sobre como era a relação dessas crianças com os pais. 55% afirmou ter uma relação positiva, 16% uma relação ruim, 5,7% péssima e 18% não tinha um relacionamento. 3% dessa população foi investigada em relação às suas motivações de ir para a rua. 32% afirmou que era por conta de brigas verbais com pais e irmãos. 30% violência doméstica, 30% por conta do uso de álcool e drogas. Outros 22% afirmou que a sua motivação era a busca pela liberdade. Seguido desses que acabei de dizer, tinha perda de moradia pela família, violência e abuso sexual no ambiente doméstico, perda do emprego do responsável pela família, né, pelo mantenedor da família, a busca de sustento próprio ou da família, conflitos na vizinhança ou brigas de grupos rivais no bairro onde essa pessoa ou essa criança adolescente morava. 65% disse ter uma atividade remunerada, sendo que 39% desses 65% disse que era um vendedor de balas, chocolates, frutas, refrigerantes e sorvetes. Quase 20% cuidava, lavava e limpava automóveis em semáforo. 16% fazia separação de lixo reciclável e 4% trabalhava como engraxate. Foi visto também que 1,47% eram crianças que tinham menos do que 3 anos e que se encontravam em situação de rua. Em termos da dinâmica do adoecimento psicológico nessas crianças de rua, foi visto que os elementos que estão envolvidos é o fato delas estarem à mercê da hostilidade, experienciarem vivências de desamparo e o contato frequente com a violência. Esses elementos estariam envolvidos na psicopatologia nas crianças em situação de rua. Crianças que pernoitam no espaço público, isto é, que dormem na rua, têm mais propensão à depressão e ansiedade do que aquelas que vivem diurnamente na rua e retornam para a residência à noite. Assim, a gente percebe o quanto a residência ela se torna um fator de proteção em relação aos transtornos mentais de depressão e ansiedade.
No estudo também foi visto que existe aí 96 famílias em situação de rua. Em relação aos adultos em situação de rua, foi feito um estudo pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 2008 que estimou aí a quantidade de 50 mil pessoas nessa condição. 29% em relação às suas motivações de ir para a rua, 29% alegou que o seu motivador era o desemprego, 29% conflitos familiares e 35% o uso de álcool e outras drogas. 70% alegou ter atividade remunerada, 82% eram do gênero homem, né, do sexo masculino, e 67% eram negros. Em relação à epidemiologia da população em situação de rua, a gente vê o seguinte. Aqui eu fiz um quadro com diversos estudos epidemiológicos. Tem o nome do estudo, a amostra e o número, a quantidade, o transtorno mental e a porcentagem em relação à amostra. Então, Esther Brooks e Graham fez um estudo com mães adolescentes em situação de rua, e dessas 120, 60% portavam uma síndrome depressiva grave. Hackett fez um estudo com 83 moradores de rua e viu aí que 99% era diagnosticado com algum transtorno mental. Dessa população, nesse estudo de Hackett, viu que 32,5% tinham transtorno do humor, 9% esquizofrenia e 8% transtornos neuróticos. Dessa população estudada, quase 82% consumia álcool e outros 31% usavam substâncias psicoativas. Aqui tem outros estudos que eu coloquei. Botti e a sua equipe, colegas, fez aí outros estudos mostrando aí a distribuição e a frequência de transtornos mentais na população estudada. Esse é um outro estudo de Botti que mostra o padrão de uso de álcool. Então ele viu aí que dessa população de 245 moradores, 17% eram abstêmios, não usavam, 21% tinham um uso de baixo risco, 20% uso de risco e 10% quase o uso nocivo, enquanto que quase 32% tinha aí uma provável dependência. Esse outro estudo aqui, feito na cidade de São Paulo, com quase 16 mil moradores de rua, e dos declarados com problemas de saúde, viu que quase 30% tinham uma doença psiquiátrica e neurológica. Estudo de Lovisi, muito interessante, mostra aí que dos moradores de rua que estão situados em albergues, quase 77% tem um transtorno mental. Vamos falar um pouco da configuração familiar dessas pessoas. Então, coloquei outros estudos aqui e características do ambiente. Então, o canônico, ele viu que geralmente essas pessoas têm um ambiente familiar com violência doméstica, sexual e moral. Tílio e Oliveira viu aí que aparece a ausência de ternura, carinho e amor. Ribeiro, no outro estudo, mostra que o ambiente é inóspito, né? Pior do que a rua. Muita violência. E isso pode ser um dos motivos pelos quais esse indivíduo ele sai de casa e vai morar na rua. Porque às vezes esse ambiente ele é menos seguro do que o espaço da rua. E a rua às vezes protege esse indivíduo da própria casa. Falar um pouco aí sobre o desenvolvimento dos transtornos mentais. Quais são os elementos que estariam aí envolvidos? Ribeiro viu que a ausência de frequência escolar e rotina, além da ociosidade das crianças em situação de rua, poderia ser aí um dos elementos envolvidos no desenvolvimento de uma psicopatologia. O uso de substâncias psicoativas também. Monteiro viu que o uso de substâncias psicoativas poderia também aí ser um dos elementos envolvidos com o desenvolvimento, principalmente quando ele é usado como meio de remover experiências emocionais desagradáveis. Tílio Oliveira viu nesse estudo algo muito interessante, que a droga ela pode ser usada por diversas finalidades. A droga ela pode ser aí tanto um motivador para viver na rua, né? O indivíduo ele vive na rua para usar a droga, quanto o uso ele pode ser a consequência de estar na rua. Ou uma forma, você usa enquanto uma forma de suportar a vivência desse contexto, né? Por ser tão insalubre.
Kuhler viu aí que a submissão às estressores pode estar associada ao desenvolvimento. A submissão a riscos sociais também pode estar aí associado ao desenvolvimento. E o uso abusivo de drogas aparece em Bortolini. A etiologia do estar na rua está associada ao uso de drogas, né? Mostra aí o Alvarez e Rosenberg. Detílio e Oliveira mostra. Detílio e colegas de novamente. Botelho mostra que o estar na rua pode ser uma defesa psicológica contra o ambiente doméstico e causa dano físico e psicológico. Então, é a ideia do espaço doméstico hostil, muito insalubre, né? No sentido de que o ambiente doméstico ele é pior do que a rua. Para finalizar, na conclusão, quero responder a primeira questão colocada pelo estudo. Quais são as causas para tornar-se sem moradia? Então, a hostilidade do ambiente doméstico, que pode ser expressa por meio da violência moral, doméstica e sexual. O abuso, certo? Que pode ser expresso por meio abuso físico, social e psicológico. A negligência afetiva, material e psíquica. Então, a causa para tornar-se sem moradia, muitas vezes, pode ser pelo fato do ambiente doméstico ele ser muito hostil. E a hostilidade ela vai se expressar por meio de uma violência moral, por exemplo, a humilhação, uma violência que ela é de teor mais doméstico e uma violência de um teor mais sexual, que poderia estar relacionado aí ao morar na rua. Em relação ao abuso que se apresenta nesse ambiente doméstico hostil, a gente tem um abuso físico, social e psicológico. Temos também aí formas de negligência afetiva, material e psíquica. Enquanto que, como que é a configuração familiar desses indivíduos? A gente viu que existem aí 14 tipos de arranjos de conflitos familiares. E cada arranjo de conflito familiar, ele vai se constituir por combinações de determinadas variáveis. Então, a gente tem aí um sujeito da ação. E a gente tem cuidadores ou ex-abrigado. Violência verbal, física e sexual. Objetos de recepção, ex-abrigado ou cuidadores. E aplicação da violência ao gênero, masculino ou feminino. Então, isso aqui que eu mostro para vocês são variáveis. Essas variáveis têm o sujeito da ação, o tipo de violência é uma variável, o objeto de recepção e a aplicação da violência, que a gente refere aqui como a direcionalidade da violência ao gênero, ser masculino ou feminino. Então, tudo isso aqui, a combinação dessas variáveis vai dar origem a um tipo de arranjo de conflito familiar. E a gente viu a existência de 14 tipos. Então, o exemplo que eu posso dar é o seguinte. A gente tem aí o sujeito da ação, um cuidador, um pai, por exemplo, que produz violência física numa criança, que, por sua vez, aí vai se tornar um morador de rua, assim por dizer, nesse caso, e que, no caso, é do gênero masculino. Então, isso é um tipo de configuração familiar. É um tipo de arranjo de conflito familiar que leva esse indivíduo a tornar-se um morador de rua. A gente viu que existem aí também uma inversão. Pode ser no caso que o morador de rua, ele que pode ser o sujeito da ação. Então, ele é um sujeito da ação que produz uma violência física, por exemplo, em relação ao seu cuidador, por exemplo, sua mãe, certo? E esse arranjo, esse tipo de arranjo de conflito familiar, pode fazer, por exemplo, que essa família ela se mude, porque esse indivíduo ele é muito agressivo, e se mude, e esse indivíduo fica sem casa, então ele mora na rua. Quem deflagrou a situação para que ele se tornasse morador de rua não foi a família nesse caso, foi o indivíduo, o próprio indivíduo. Então, o próprio indivíduo constituiu, assim por dizer, o ambiente no qual permitiria a sua ida para a rua.
em relação à gênese dos distúrbios psíquicos nessas pessoas, a gente viu o seguinte, que a psicopatologia, ela pode ser deflagrada pelo seguinte motivo. Então, a gente tem um ambiente familiar. Esse ambiente familiar, como esse que eu te mostrei, ele é inóspito, ele é insalubre, ele está associado a muitos conflitos. Isso vai ter uma implicação psicológica. E essa implicação psicológica vai contribuir para a emergência da psicopatologia. Então, o exemplo que eu posso dar é o seguinte, a gente tem um pai que produz violência física em uma criança. Então, quando ocorre a produção de uma violência física numa criança, a gente percebe que esse ambiente familiar ele já está se caracterizando como um ambiente familiar conflituoso. Essa criança ela é agredida, isso tem uma implicação psicodinâmica, que é uma reação psicológica. A reação psicológica da criança a esse ambiente familiar é ela ficar mais agressiva. Esse ficar agressivo vai se caracterizar como uma psicopatologia. E, por sua vez, esse elemento caracterizado como uma psicopatologia faz com que essa criança, por exemplo, ela tenha uma reação de produzir violência num irmão. Esse pai que agrediu essa criança anteriormente vai ver que essa criança está agredindo um outro irmão e vai produzir mais violência sobre ela, que, por sua vez, vai intensificar essa implicação psicodinâmica e que vai contribuir mais para a psicopatologia. A isso a gente dá o nome de ciclo de manifestação psicopatológica, porque é um ciclo. É um ciclo de retroalimentação positiva. Então, quanto mais violência esse pai produz nessa criança, mais violenta a criança fica e mais ela expressa no ambiente. E quanto mais ela expressa no ambiente, mais esse ambiente reage sobre ela. E isso vai intensificando o quadro psicopatológico, que, por sua vez, pode levar essa criança, né, ela a se tornar um morador de rua. Então, isso aqui é um exemplo, né, de como poderia estar ocorrendo a gênese dos distúrbios psíquicos. O básico aqui é a gente entender que existe uma variável socioambiental, né, um ambiente familiar, que produz uma implicação psicodinâmica e que gera uma psicopatologia. Variável socioambiental, aqui a gente deu como exemplo o ambiente familiar, mas pode ser a rua. A rua, por exemplo, pode ser uma variável socioambiental. Na rua pode ter muita violência, que essa criança sofre, pode ter constantemente estímulos estressores, como, por exemplo, essa criança ela ter que produzir comportamentos ilícitos, por exemplo, para sobreviver, como ela ter que, no caso, roubar para se alimentar. O uso de drogas, por exemplo, muitas vezes essa criança ela usa droga porque ela está sentindo muito frio, e o álcool, no caso, ele tem uma função aí termorregulatória, né, regula a temperatura do corpo. Então, isso pode se associar a uma outra variável, por exemplo, uma predisposição psicopatológica. Então, o uso de droga mais a predisposição psicopatológica pode levar ao desenvolvimento da psicopatologia. Então, é uma variável socioambiental que gera implicações psicodinâmicas que contribui para o desenvolvimento, o desencadeamento da psicopatologia. Isso é que a gente chama de ciclo de manifestação psicopatológica, tá bom? Bom, era isso. Muito obrigado. Interessante ver que a temática é ampla e estudada por muitos acadêmicos de psicologia. Parabéns, Alan.